Eu queria abrir a palavra do Senhor com vocês, numa passagem da Escritura. Ela é muito conhecida, mas hoje eu quero abordá-la de um pouco mais diferentemente do que normalmente eu já tenho feito em outras ocasiões. Trata-se da experiência do rei Ezequias. Este rei foi um rei que reinou em Judá. Ele reinou durante um bom tempo, aproximadamente 29 anos. E ele foi muito bem sucedido no seu reinado. Foi uma pessoa muito especial durante o período do seu reinado. A Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. A história dele está em 2 Reis, capítulos 18, 19 e 20, e também em 2 Crônicas, capítulos 29, 30, 31 e 32. Então é uma biografia um pouco extensa para a gente tratar dela num momento aí, em 30 minutos, 20 minutos, 30 minutos. É muito pouco tempo para tratar da grandiosidade do trabalho deste servo de Deus. Mas eu pensei algumas coisas para a gente refletir nesta manhã, tanto pensando na condição de pais, hoje Dia dos Pais, mas pensando na condição de líderes, na condição de pessoas escolhidas por Deus, chamadas por Deus para viver neste tempo, neste lugar, com uma consciência de missão. Então eu gostaria que nós começássemos esta reflexão e vocês vão tendo em mente que nós estamos falando de 2 Reis 18 a 20 e 2 Crônicas de 29 a 32. Então vamos abrir aí em 2 Reis, capítulo 18. Vou pedir ao André que coloque lá na tela para a gente, André. Só esse primeiro versículo aí para vocês terem uma ideia. Colocou? Tá. No terceiro ano do rei Oséias, lá está, o texto está aí para vocês? Bom, então eu leio aqui. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 29 anos em Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Então, esse é o primeiro momento. Este homem era filho de Acás. Acás foi um pai não muito bom e fez coisas como rei também não muito boas. Mas esse filho parece não ter absorvido do seu pai as coisas ruins. Porque quando ele começa o seu reinado, ele começa a reorganizar a vida da nação, começando por uma grande reforma religiosa. Ele começou a fazer um trabalho que tirava dos lugares onde estavam fixados os ídolos, os poste-ídolos, os altares de sacrifício. Ele começou a remover todas estas coisas do lugar onde elas estavam e começou a restaurar a adoração a Deus, começou a restaurar os valores espirituais, começou a restaurar a vida da nação espiritualmente falando. Para isso ele foi fazendo um trabalho de destituir daquela idolatria e de trazer ao centro a adoração a Deus. Muito bem, eu queria que vocês começassem a pensar comigo que ele fez o que era reto aos olhos de Deus. O que é uma pessoa reta aos olhos de Deus? O que é fazer a coisa reta aos olhos de Deus? Porque a vida dele começa com essa biografia e, de certo modo, termina com essa biografia, mas teve um detalhe lá no final que machucou um pouco a sua biografia. E, por isso, talvez algumas consequências ruins aconteceram depois. Mas o que interessa aqui é que a vida dele no seu conjunto, a biografia dele no seu conjunto, foi muito importante, figurando aqui na Bíblia, como aquela biografia que mostra que uma pessoa pode ser reta aos olhos de Deus
e fazer as coisas retas aos olhos de Deus. E como foi que ele atravessou esse processo aí de 29 anos e termina com esta visão positiva, com esse relato positivo. Ele pode ser um exemplo para a vida de cada um de nós. E o que seria fazer a coisa reta? Outro dia, refletindo sobre isso, eu pensei, o que é que faz a gente ter uma vida segundo o coração de Deus? Eu queria entender um pouco mais isso. E aí eu fiz uma pergunta. A pergunta para mim mesmo. O que é ser uma pessoa reta aos olhos de Deus? Como é que eu posso ser isso? Como é que eu posso experimentar isso que o Ezequias experimentou? Então eu descobri uma coisa importante. Essa coisa eu vou compartilhar com os irmãos. Eu descobri que eu não sou o foco de todas as coisas girando em torno de mim. O foco é Deus, e todas as coisas giram em torno dele. Quando eu descobri isso, foi uma percepção impressionante, por uma simples razão. Hoje, nós vivemos quase que, assim, invariavelmente, com o foco em nós mesmos. E isso é tão sutil que, às vezes, a gente não nota. Por exemplo, hoje nós queremos pensar, por exemplo, quais são os nossos sonhos. Queremos que Deus realize os nossos sonhos. Queremos que Deus realize os nossos projetos. Queremos que Deus nos ajude a vencer os nossos adversários, os nossos inimigos. Queremos que Deus nos abençoe com bênçãos de prosperidade, a fim de que nós possamos gozar o melhor desta vida. Aparentemente não há nada de errado nisso. Mas quando isso é o foco, nós colocamos Deus como um instrumento que nos ajuda a realizar o nosso foco. Colocamos Deus como aquele que faz parte dos nossos interesses. E é como se nós, ao termos o foco em nós mesmos, queremos que Deus seja o abençoador das nossas vidas. Queremos que Ele seja o ajudador da realização dos nossos sonhos. Queremos que Ele seja aquele que vai realizar os projetos lindos e especiais que nós sonhamos, que nós construímos. Ainda que sejam projetos até religiosos ou possam ser projetos materiais, não importa. A expectativa é que Deus nos ajude a realizar os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas possibilidades. Às vezes, entretanto, os nossos sonhos, os nossos projetos, por melhor que eles possam parecer, eles acabam tendo a centralidade na nossa carnalidade humana, na nossa própria experiência, nos nossos próprios desejos. E o coração de cada um de nós, às vezes, é enganoso, como a Bíblia diz que o coração é enganoso. Às vezes o Tiago diz que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Porque os nossos pedidos, embora sejam orações sinceras diante de Deus, são com propósito errado de gastarmos nas nossas concupiscências pessoais, vamos dizer assim, nos nossos deleites, como diz o Tiago. Então eu descobri que provavelmente eu e a grande maioria tem a vida centralizada no seu eu, no seu ego mesmo, nas suas necessidades pessoais. Às vezes queremos uma cura de uma doença. Não há nada de errado nisso, mas isso, se a gente prestar atenção, o foco é a gente, com as necessidades da gente, a gente com os desejos da gente. Então, quando o foco é esse, Deus está a nosso serviço. Ele é o Deus que nos cuida, é o Deus que é a nossa luz, é o Deus que nos dirige, é o Deus que faz uma série de coisas para que tais situações nos produzam um sentimento de felicidade, de realização. Mas,
percebi que o foco não deve ser em mim, o foco deve ser no Senhor. Por quê? Porque qual é o propósito da minha vida? O propósito da minha vida tem muito a ver com o foco da minha vida. Por isso que eu vou falar um pouco desse Ezequias, que fez o que era reto aos olhos de Deus. Então, o propósito da minha vida tem a ver com o propósito de Deus. Então, o foco não está no que eu penso, na formação que eu tenho, nas relações interpessoais que eu tenho, na cultura que eu tenho. O foco não está aí. O foco está quem é Deus e o que Ele realmente fez quando decidiu me criar a sua imagem conforme a sua semelhança. Qual era o propósito dele para fazer isso comigo? Então ele olhou para o Paulo Roberto e diz, numa determinada ocasião lá, disse, eu vou criar este indivíduo aqui, a minha imagem conforme a minha semelhança. Mas eu vou criá-lo com que propósito? Porque Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem uma razão de ser. Então, quando Ele criou a minha vida, a sua imagem conforme a sua semelhança, Ele tinha um propósito para isso. Ele tinha uma razão especial para fazer isso. Porque, de outro modo, Ele não teria feito. De outro modo, Ele não teria realizado. Porque Ele não faz nada sem propósito. Ele não faz nada ao acaso. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Vocês concordam com isso? Concordam. Então, quando ele se propôs a fazer o Paulo Roberto, a sua imagem conforme a sua semelhança, e houve um momento quando ele disse, essa vai ser uma alma vivente, porque a criação dele termina nessa frase, e fez o homem à sua imagem e semelhança, e disse, essa será a alma vivente. E a alma é o conjunto da nossa essência, da nossa identidade com o Senhor. É o fato de sermos pessoas espirituais. Então, a alma é esse conjunto da nossa vida racional, da nossa vida inteligente, da nossa capacidade volitiva, de decisão, de escolha, de pensar o passado, de pensar o futuro, em termos de projeção. Daí a razão porque podemos ter fé. Isso é uma prerrogativa da nossa alma, da nossa capacidade, da nossa essência de ser imagem e semelhança de Deus. Então, quando ele fez isso, ele tinha um propósito. Só que se eu esquecer o propósito dele e centrar no meu propósito pessoal, porque eu tenho essa capacidade de pensar, de refletir, de analisar, de associar, então pode ser que eu comece a desenvolver um propósito que pode parecer extremamente bom, mas desvinculado do propósito dele. Por quê? Porque eu desconheço o propósito dele. Então, se eu desconheço o propósito dele, me desvinculo dele e vou viver a minha vida com o meu propósito, que pode nem ser meu, mas pode ser do mundo que circunda a minha vida e que vai me imputando uma mentalidade, uma compreensão. E aí eu vou tendo a compreensão formada pelo mundo que me rodeia, pelas experiências que eu vou tendo, desvinculadas do propósito de Deus, aí eu construo uma vida com um construto teórico que me dá uma identidade sobre a qual eu reflito, penso, e então eu começo a pedir a Deus que abençoe estes meus construtos, essa minha compreensão, esse meu entendimento, do que seja o propósito que eu dou para a minha vida. Como, por exemplo, fazer um trabalho X, ou ter um casamento Y, uma família X, mas isso muitas vezes criado pela minha compreensão, pelo meu entendimento, pelo meu construto teórico antropocêntrico, ao invés de nos colocarmos na perspectiva do propósito de Deus. Então, se eu sei qual é o propósito de Deus, e se eu entendo que Deus, ao me criar, tinha um propósito para mim, então eu tenho que entender, não o propósito que esse mundo diz que o ser humano tem, mas o propósito que Deus diz que o ser humano tem, quando o criou à sua imagem e à sua semelhança, Ele deu esta alma essencial.
Então, fazer o que é reto aos olhos de Deus pressupõe que eu tenho que entender o que é o propósito de Deus. Eu tenho que entender o que é equidade, retidão e justiça do ponto de vista dele. E não apenas do meu ponto de vista ou do ponto de vista da sociedade onde eu vivo. Para ilustrar isso, outro dia, eu vi uma entrevista, e nessa entrevista, o ex-presidente do Brasil, o Lula, fazia uma crítica a uma visita que o atual presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, fazia ao Supremo Tribunal Federal. E nesta visita ao Supremo Tribunal Federal, o presidente propôs fazer a oração do Pai Nosso. E o ex-presidente Lula criticava, dizendo: como é que um presidente vai a um Supremo Tribunal e propõe fazer uma oração de Pai Nosso, perdendo o tempo das pessoas, desviando os propósitos das pessoas? E aí caiu a minha ficha. Qual que é a oração do Pai Nosso? Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita lá. Então, o que a pessoa estava propondo é: vamos fazer a vontade de Deus aqui na terra. Independente de ser o presidente A, B ou C, podia ser você, podia ser eu, podia ser qualquer um de nós, em qualquer contexto, mas a consciência do Pai Nosso é que existe uma autoridade, uma soberania, que tem uma vontade, um propósito, e que ele pretende realizar esta vontade e este propósito aqui na terra, pois foi o Filho dele que pede que isso aconteça. Então, essa compreensão de que há um conteúdo divino que deve descer à nossa realidade e permear a nossa realidade, faz com que a gente perceba que o foco não é o que produzimos em nós, mas o foco é o que Deus produz e quer trazer ao nosso entendimento, ao nosso coração e à nossa mente, para que nós possamos, assimilando o seu propósito, reproduzir na terra o seu reino, reproduzir na terra a sua equidade, a sua retidão, a sua justiça, o seu amor, a sua misericórdia, o seu perdão e tudo mais que compõe a essência do seu reino. E foi isso que o Ezequias percebeu, por isso que ele fez o que era reto aos olhos de Deus, embora ele tivesse possibilidade de fazer diferentemente como seu pai fez. E ele podia fazer diferentemente como seu filho Manassés depois fez, que desfez tudo que o pai havia feito. Então, a situação, às vezes, fica difícil para nós, quando nós tiramos a perspectiva de ser o propósito de Deus, aquele que deve reger a nossa vida, e não o nosso propósito animal, terreno e, às vezes, diabólico. É preciso reger a vida pela sabedoria que desce do alto, que procede do Pai das luzes, que é cheia de bons frutos, e não há mudança nem sombra de variação, portanto, é uma sabedoria milenar e infinita. E se nós perdemos de vista essa sabedoria, corremos o risco de ficar ao sabor da realidade conjuntural dentro da qual nós vivemos, emitindo e sofrendo opiniões, e às vezes construindo as mais diversas narrativas, baseadas nas nossas experiências tão pessoais e restritas à nossa carnalidade humana, ao nosso entendimento antropocêntrico, ao invés de ser teocêntrico. Então isso faz da nossa vida uma vida que precisa ser uma vida reflexiva, porque se nós não pensarmos isso, não experimentaremos transformações profundas na nossa vida. E o Evangelho veio para nos transformar, porque o que quer o Senhor? Quer que nós tenhamos dentro de nós a mente de Cristo. E a mente de Cristo não é um acidente de percurso que alguns captam por acaso. A mente de Cristo é uma construção da mentalidade do reino de Deus,
dentro da compreensão do nosso entendimento. Então, a mente de Cristo é uma construção, ela não é um acidente de percurso. Por isso que Paulo fala aos Romanos: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar o propósito de Deus, que é bom, perfeito e agradável. Então, a dica é que o propósito de Deus é bom, perfeito e agradável. Ora, se ele é bom, perfeito e agradável, e se eu me submeto como servo a esse propósito divino, então eu estou me submetendo ao que é bom, perfeito e agradável. Isso gerará para mim a tão sonhada felicidade que eu gostaria de experimentar. Quando eu produzo essa possibilidade por mim mesmo, ou quando eu a recebo como dádiva de Deus, que desce sobre mim e estabelece o reino em mim e o faz estabelecido através de mim e produz essa vontade que é boa, perfeita e agradável. E isso então passa a ser uma experiência espiritual vinculada ao propósito de Deus e não aos meus propósitos particulares, seculares, transitórios, e muitas vezes contraditórios. Por isso que nós temos tanto desentendimento entre as pessoas, porque o propósito não é único, o propósito é muito diverso, e não é a vontade de Deus que predomina, mas é a vontade humana, e a vontade humana eivada de interpretações as mais variadas, antropocêntricas, de modo que o mundo pós-moderno acaba sendo o mundo do subjetivismo. Vale o que eu penso, vale o que eu acho, e isso é a verdade. Daí a construção de uma porção de narrativas de todos os modos, e eu vou me adaptando àquela com a qual eu mais me identifico. Mas aí eu tinha que cortar isso e transpor a minha vida para o altar do Senhor, para o trono da graça do Senhor, e perguntar: Senhor, qual é o teu propósito? E qual é o teu propósito particular para a minha vida, a fim de que eu possa ser um homem segundo o teu coração, e que eu possa fazer a coisa reta aos teus olhos. Por quê? Porque fazendo isso, o Senhor tem uma bênção para a minha vida, que difere desta eventual realização pessoal, e passa para ser uma realização espiritual, na qual eu me sentirei pleno com Deus. Por isso que na palavra de Deus diz que o Evangelho mostra que em Cristo é que as coisas se centralizam, Ele atrairá todas as coisas a si. Porque se nós estivermos em Cristo e nele está a unidade de todas as coisas, nossa vida derivará de uma identidade coesa, sendo Deus o seu autor. Por isso que buscar o propósito de Deus é uma aventura que nós devemos empreender, e não apenas um fato teórico sobre o qual se prega pontualmente aqui ou acolá. O propósito de Deus deve ser um desafio para que nós possamos entendê-lo, e deve ter uma motivação espiritual no nosso coração para obedecê-lo e praticá-lo, a fim de experimentar o que é bom, perfeito e agradável do ponto de vista de Deus. Aí seremos filhos de Deus, aí seremos servos de Deus, aí seremos amigos de Deus, aí seremos um com Deus. Disse Jesus: eu e meu Pai viremos para Ele e faremos nele morada. Olha que coisa linda, você é a morada de Deus em espírito. Então isso não pode se perder no dia a dia da vida, isso tem que ser ressaltado no dia a dia da vida, porque esta é a essência. Você é a morada de Deus. E por que que Deus decidiu que você seria a morada dele em espírito? Por que que ele decidiu isso? Porque ele disse que através de você, que ele será a luz do mundo, ou que ele refletirá a luz no mundo.
É através de cada um de nós que a vontade dele, que é boa e perfeita no céu, será verdadeira na terra. É através dessa nossa instrumentalidade. Por isso que Ezequias podia dizer-se dele que ele era um homem correto nas suas obras. Não é só correto no sentido de fazer a coisa certa, mas ter a motivação certa, ter os sentimentos certos, ter o desejo certo, ter o comprometimento certo, ter a dedicação certa, de modo a que fez o que era reto aos olhos de Deus. Então significa que os olhos de Deus estão postos em cada um de nós. E nós precisamos ter a certeza de que o que fazemos, o que somos primeiro e o que fazemos depois, tenha essa aprovação divina, de modo que se escrevermos algo sobre nós, que isso possa ser a primeira linha do relatório. Viveu conforme o propósito de Deus, fez o que era reto aos olhos de Deus. Então, você não é o foco, eu não sou o foco. O foco é Deus. O foco é o Senhor. O propósito não são os que eu tenho, mas o propósito é o de Deus. E o meu propósito deve ser entender, obedecer, me submeter e realizar o propósito de Deus, porque isso vai ser bom, perfeito e agradável para mim. Ao invés de basear a minha vida numa sabedoria animal, terrena e diabólica, eu posso basear a minha vida na sabedoria que desce do alto, que procede do Pai. Duas sabedorias, dois destinos, duas realidades. Porque tal qual o homem pensa no seu interior, assim ele é. Se queremos olhar para a sociedade e ver o que a sociedade pensa no seu interior, você vai ter um cenário. Se você olhar para o povo de Deus, os servos de Deus, e ver o que eles representam na sociedade, se seguem o propósito de Deus, você terá outra realidade. Então, estas realidades são divergentes por causa das motivações do coração, por causa dos compromissos perante o propósito de Deus. Para isso é importante que a gente entenda que Deus de fato é real e reivindica para si a soberania, e nós reconhecemos que essa soberania é verdadeira e nós somos servos desse Deus Altíssimo. Senão será apenas um discurso vazio, né? Somos servos do Deus Altíssimo, mas o que Ele quer, a soberania dEle, o propósito dEle, não faz grande diferença nas nossas escolhas e nas nossas decisões cotidianas. Pois foi isso que aconteceu com esse rei. Ele viveu num período conturbado, de grande idolatria, de grande devassidão moral, porque a idolatria precede todos os outros descaminhos. Quando você tira Deus do centro e coloca outras coisas no centro, o descaminho começa a acontecer. E aí, como você não vai ter mais um freio, cuja autoridade você reconhece, e a ela se submete em louvor e em adoração, em contrição, então você fica por sua conta e risco, fica por conta e risco de quem faz a sua cabeça, e aí o mundo toma o rumo que toma, e você perde a vinculação direta e poderosa com Deus. Então veja só, Samaria era o contraponto de Judá. Depois de Salomão, o reino se dividiu em dois. O reino do norte, chamado Samaria, e o reino do sul, chamado Judá. O reino de Samaria foi invadido pela Assíria e foi levado cativo. Depois, esta mesma Assíria quis invadir, e de fato invadiu, o reino de Judá. A cidade de Jerusalém foi sitiada. E foi nesse contexto que o Ezequias estava presente ali. E esses invasores queriam alguma coisa de Jerusalém que não era simplesmente destruir, dominar, mas eles queriam explorar Jerusalém. Tanto que Ezequias tirou toda a parte de ouro, tudo que tinha em Jerusalém, e pagou um tributo tremendo para não ser invadido e destruído. Pagou um tributo grande. Mas esse tributo não satisfez o invasor, que queria mais. E então Ezequias sente essa pressão
E ele não sabia mais o que fazer para poder honrar aquela situação. Mas olha só, nesse contexto, aparece um profeta chamado Isaías. Eu digo aparece porque ele entra em cena ali, naquele contexto, naquela situação. Ele aparece ali como uma voz profética. E para a gente fazer as coisas certas, às vezes não podemos contar só com a nossa diplomacia ou com a nossa habilidade de administrar as coisas humanamente. Aí Deus sabe da nossa fragilidade, Deus sabe das nossas dificuldades de nos conduzirmos num mundo tão complexo e tão adverso. Então Ele manda uma palavra profética para ele. E essa palavra profética marca a sua vida. E os indivíduos do contexto sabem da presença dessa voz profética para o Ezequias. Então eles mandam uma segunda comitiva para questionar o Ezequias, dizendo assim: você está correndo um risco tremendo. Nós invadimos todas as terras ao redor de vocês e nenhuma delas se pôs de pé diante de nós. Nós destruímos todos os deuses deles, e nenhum deus deles se pôs de pé diante de nós. E o Ezequias, com essa pressão, eu não tenho um exército tão forte, eu não sei o que fazer que nessa situação, mas a voz profética, representada aqui pelo profeta Isaías, diz uma coisa muito importante para ele. Diz que Deus estava assumindo a liderança daquele negócio. Então, os emissários da Assíria disseram: quem é que é esse teu Deus, para tu ter tanta confiança nele? Se nós já destruímos todos os demais, só falta destruir o seu. Você está confiando no Egito? Quando você vai colocar a mão como se fosse uma estaca, ela fura a sua mão e não serve para nada? Nós já destruímos o Egito, já destruímos tudo isso ao seu redor, só falta vocês. Depois vocês leiam esses capítulos que eu falei para vocês. Estou aqui sintetizando e atualizando a linguagem, mas vocês leiam lá depois. Então, assim, e qual é o Deus que se manteve de pé diante da nossa invasão? Você devia fazer um acordo com o rei da Síria, para resolver essa parada e vocês não serem destruídos. E o Ezequias: mas como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Ele volta lá para o Isaías, e o Isaías conforta o coração dele, diz: não, rapaz, tem uma solução divina. É aí que a gente faz a escolha de ser fiel a Deus, ser leal ao propósito divino, ou a gente encontra as facilidades humanas, os desvios humanos, as soluções humanas, e a gente acaba cedendo à situação, porque a gente não tem esse suporte profético que o Isaías representou. Então é importante, por isso que Jesus sabia da nossa vulnerabilidade, ele diz assim: eu edificarei a minha igreja, e eu serei o cabeça dela, e eu vou enchê-la de dons espirituais para que elas se organizem de tal maneira espiritualmente que uns ajudem os outros, uns levem as cargas dos outros, eles se completem mutuamente, e com estes dons eles serão capazes de construir uma comunidade forte, sólida, e esta comunidade vai ser tão forte, tão decidida, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, não vão resisti-la. Então o Senhor diz: é com gente como nós que Ele vai construir a sua igreja. Então é com gente como nós que Ele está prevendo a vitória e está profetizando a vitória. É com gente como nós que Ele vai fazer que alguns possam fazer a coisa reta aos olhos de Deus, as coisas certas. Fez o que é certo aos olhos de Deus. É com esse desafio. Então por que eu estou dizendo isso? Porque ele foi vitorioso. Depois, só para vocês terem uma ideia, morreram lá 185 mil contendores
da Síria num só dia, por uma ação especial de Deus. Aquilo que parecia impossível, Deus fez. Aquilo que parecia impossível humanamente falando, Deus, sabe por quê? Deus não se limita aos estreitos recursos da nossa humanidade. Deus está muito acima e além das circunstâncias humanas. Por isso que a nossa aliança não tem que ser com o mundo. A nossa aliança tem que ser com Ele, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso da criação. Aliançados com Ele, nós estamos aliançados com aquele que é o Senhor da vida, aquele que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Faz sentido para você? Não? Sim? Sim? Alguns sims e alguns não? Nenhum não, então só sim. Só que estão tímidos, né, de dizer sim. Vale um amém? Amém. Pronto, então está valendo. Então assim nós estamos indo para frente. Como é que eu quero dizer? No meio dessa circunstância de vitória, de medo, insegurança, dependência da voz profética, dependendo da palavra de Deus, organizando de acordo com o que Deus tinha dito, ele vence a parada, venceu a parada. Aí no meio dessa situação, ele começa a ter uma doença. Agora você vê, o cara sai da frigideira e pumba no fogo. Mas é servo de Deus. Mas está lá, doente, pegou uma doença grave. E essa doença era uma doença para a morte. Você vai morrer. Arruma a sua casa, porque você vai morrer. Imagine você sendo servo do Deus Altíssimo. Imagine você estando vinculado ao propósito de Deus, superou a sua limitação antropocêntrica e centralizou Cristo na sua vida, no seu coração, está lutando para ser aquele homem espiritual que Paulo diz que nós seríamos, depois de passar pelo alimento elementar, pelo leite, crescer e chegar à condição da maturidade. Imagine você nessa caminhada, e no meio do caminho você é surpreendido com uma doença mortal, alguma coisa que não tem jeito, você vai morrer. Quantos de vocês já passaram por uma sensação disso consigo ou com alguém muito próximo? Acho que todos nós. Pois foi isso que aconteceu com Ezequias. No meio daquela situação, ele encontra-se morto, encontra-se ferido, uma ferida. E era para a morte. Então disse, você vai morrer, ajeita a sua casa, porque você vai morrer. Faz o seu inventário, resolve tudo agora, porque daqui a pouco você não mais existirá. Sabe o que esse rei faz? Ele se revolta profundamente contra Deus. Não valeu a pena ser crente, não valeu a pena ser membro de igreja nenhuma, de sinagoga nenhuma, de templo nenhum, não valeu a pena, porque olha, fui reto todo o tempo, e aí? Estou aqui jurado de morte. Foi assim que aconteceu? Não. Ele deitou na sua cama, olhou para a parede, e sentiu profundamente a sua alma abalada. E ele chorou profundamente. E ele orou. E sabe qual foi o conteúdo da sua oração? O Senhor sabe que eu fui reto diante dos teus olhos. O Senhor sabe que eu sou um servo leal à aliança que eu fiz com o Senhor. No meio dessa oração, o mesmo profeta que tinha lhe dado o recado de morte, é alcançado pelo Espírito de Deus lá no pátio do palácio e volta. Deus ouviu a sua oração. E decidiu acrescentar mais 15 anos de vida ao seu tempo. Então Deus ouve a nossa oração. Aqui, ele tinha um testemunho perante Deus, ele tinha o que apresentar perante Deus, porque até então, a Bíblia diz que ele estava sendo segundo o coração de Deus. Então é importante que nas nossas reivindicações a Deus, nós tenhamos o que apresentar em termos de fidelidade a esse propósito, porque isso é importante. E Deus se compadeceu dele, e teve misericórdia dele, e reviu aquela sentença
sobre a vida dele. Então Deus revê sentenças a respeito da sua vida. Deus revê sentenças a respeito da vida da gente. Deus revê quando Ele tem um propósito especial para a vida da gente. E sabe o que aconteceu naquele contexto? Ele teve um filho. Talvez o propósito fosse esse, que ele tivesse uma geração, que ele tivesse uma continuidade. Talvez o propósito fosse que Deus tinha um plano não somente para ele, mas para a nação, para o povo, e quem sabe para a primeira igreja batista de Fortaleza como extensão de toda essa história. Deus tinha um projeto, e Deus não faz nada por acaso. Ele então, por um projeto, por uma visão, por uma percepção, Ele deu a Ezequias aquela chance, aquela oportunidade. E Ezequias saiu-se vencedor e vitorioso daquela enfermidade. Ele tinha saído vitorioso daquela outra invasão, saiu vitorioso dessa invasão. E Deus no controle o tempo todo, Deus no controle o tempo todo. E ele termina a sua jornada ensoberbecendo-se um pouco. Depois de ser vitorioso, ele ficou com seu coração meio atribulado, meio invadido de orgulho, porque ele se sentiu muito vitorioso, muito poderoso e muito abençoado. Quando os líderes da Babilônia foram visitá-lo, ele mostrou seu palácio, mostrou seu castelo, mostrou as coisas. Ele se sentiu orgulhoso de tudo aquilo, como se fosse o seu projeto pessoal. Mas tudo aquilo tinha saído das boas mãos do Senhor. Nunca deixe o Senhor de lado na hora que você estiver celebrando as suas vitórias pessoais, porque pode ter certeza que Deus te criou para um propósito, e se você estiver andando de acordo com a vontade dEle, Ele te colocará no centro do propósito que Ele tem para a sua vida, porque o Senhor tem um plano não só para a sua vida, mas para a sua igreja, para as nações, as quais Ele quer alcançar, porque Ele quer alcançar todas as tribos, raças, línguas e nações. Então você não está aqui por acaso, nem Ezequias estava lá por acaso, mas todos nós estamos onde estamos, porque Deus não se engana no que faz, e se Ele nos permitiu vir a este mundo neste tempo, e se Ele nos fez a sua imagem e semelhança neste lugar, nesta hora, Ele tem um propósito especial para a sua vida, seja você pai, seja você mãe, seja você filho, não importa, você é uma pessoa especial aos olhos de Deus. Amém? Não perca esse privilégio, deixando que a sua vida e as suas escolhas e as suas construções pessoais te desvinculem do propósito de Deus. Lembre-se sempre, se você não lembrar de nada que eu preguei nessa manhã, lembre de uma coisa: você não é o foco. Foco é Deus. Você é um adorador. Você é um servo, porque fazendo o propósito de Deus, você experimentará as bênçãos de Deus, porque o propósito dele é construir o reino dele em você e através de você. Por isso que a sua casa vai ser um lugar de bênçãos. Nossa igreja vai ser um lugar de bênçãos. Todos nós seremos um lugar de bênçãos, porque nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós. E isso sendo verdadeiro na teoria e na prática, então nós seremos mais do que vencedores. Amém? Agradeço a gentileza da sua atenção, né? Ao Senhor seja toda a honra e toda a glória, né? Tá bom?